Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o João Miragaia. Eu estou aqui para responder uma questão que vem sendo trazida em boa parte dos vídeos que a gente produz sobre pessoas questionando o fato da maioria dos israelenses ser a favor de um acordo que ponha fim à guerra e que traga de volta todos os reféns. O questionamento ele passa pelo ponto de por que e como os israelenses são a favor de um acordo que definha o conflito com o Hamas, no qual o Hamas permaneça como poder na faixa de Gaza. Como podem eles apoiar qualquer perspectiva de uma situação que em Gaza permaneça o grupo que realizou o ataque do 7 de outubro, que não reconhece o Estado de Israel e que usa do terrorismo para lutar contra os israelenses, inclusive atacando populações civis constantemente. E a resposta, pessoal, ela é um pouco complexa e a gente vai tentar resumir nesse vídeo. No dia 7 de outubro, no dia que o Hamas fez o ataque contra Israel, havia praticamente um consenso na sociedade israelense, não só de que era fundamental travar uma guerra naquele momento contra o Hamas, como também não existia outra possibilidade de resultado para aquela guerra que não fosse a aniquilação do Hamas como poder na faixa de Gaza. Ou seja, Israel não poderia seguir existindo, nenhum habitante da parte sul do envelope de Gaza, da região mais próxima à fronteira de Gaza, retornaria às suas casas enquanto o Hamas continuasse presente na faixa de Gaza. Aquele era um pensamento que simbolizava um desejo, foi trazido pelo governo, pelo exército naquele momento, como um objetivo, mas aquilo não era real. E demorou alguns meses para a população israelense entender essa realidade. Não é viável um projeto militar para eliminar uma ideia, um grupo político-social dentro de uma sociedade. Somente os palestinos podem eliminar o Hamas totalmente das suas vidas. O exército israelense pode enfrentar, pode debilitar o braço armado do Hamas. O Hamas, que é de 2004, 2005 até 2023, se transformou de um pequeno grupo terrorista, de uma pequena milícia terrorista, para uma milícia, praticamente um exército, com capacidades muito maiores do que tinha até então. Nesse aspecto, o exército israelense pôde devolver o Hamas ao que era naquele momento. E a prova disso é que os ataques que são feitos pelo Hamas contra as cidades israelenses através do envio de foguetes são muito menos frequentes, muito menos numerosas, causam muito menos danos e dificilmente atingem lugares tão distantes da faixa de Gaza. O exército realizou essa tarefa. A gente pode questionar a que custo, se foi correto, se o número de vítimas civis é razoável. Tudo isso pode ser colocado em xeque, mas o fato que eu quero discutir aqui é que isso foi feito. O Hamas voltou a ser aquele grupo que era no início dos anos 2000. Só que o Hamas não deixou de existir e nem vai deixar por vias militares. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o ex-chefe do exército, Herzi Halevi. Em determinado momento da guerra, em agosto de 2024, ele disse: "Nós, o Exército de Defesa de Israel, já terminou o seu trabalho praticamente. Nós podemos caçar alguns líderes do Hamas, debilitar um pouco mais a sua estrutura, mas nada do que façamos a partir de agora vai ser decisivo na continuidade do Hamas ou não na faixa de Gaza. O que deve ser feito agora é encontrar uma solução política para isso." E o que seria essa solução política? Seria trabalhar para o fortalecimento de um grupo que substituísse o Hamas enquanto poder na faixa de Gaza. E isso o governo israelense se recusou a fazer. Netanyahu repetiu várias vezes que a Autoridade Palestina, que é o único grupo palestino existente hoje, que poderia suceder, se poderia substituir o Hamas, não era uma opção. Ele inclusive igualou os dois, ressaltou uma suposta semelhança entre ambos, disse que os dois querem a destruição de Israel e que não confiaria na Autoridade Palestina para exercer o poder em Gaza. O fato é que a Autoridade Palestina coopera com Israel do ponto de vista da segurança na Cisjordânia, e é exatamente por isso que a gente não vê o Hamas fortalecido na Cisjordânia, nem o Hamas e a Jihad Islâmica da maneira como é na faixa de Gaza. Ou seja, foi uma escolha política do governo israelense não estabelecer um projeto de sucessão ao Hamas na faixa de Gaza. E a população israelense entendeu isso. Demorou talvez um pouco para entender, mas entendeu, e há vários meses ela já decidiu que prefere o fim da guerra e o retorno dos reféns. Desde o início da guerra, a população israelense, em sua maioria, tem a volta dos reféns como sua prioridade nesse confronto. Em determinado momento, a população achava que era possível casar as duas possibilidades, a aniquilação do Hamas e a volta dos reféns. E hoje o que a gente vê é que não só a aniquilação do Hamas pode ser alcançada de forma militar, como também a pressão militar ela aumenta o risco de morte dos reféns. E já entendendo que esse governo atual, com a mentalidade que eles têm, não vai construir nenhum projeto
de substituição do Hamas, nenhum projeto político que envolva as monarquias sunitas do Golfo Pérsico, o Egito, a Jordânia e outros aliados de Israel, ela já se deu por vencida e entendeu que o Hamas permanecer como poder na faixa de Gaza é uma realidade com a qual vamos ter que lidar até que assuma o poder outro governo com uma perspectiva diferente. E veja bem, eu não estou falando de um Estado palestino, porque hoje, infelizmente, na minha opinião, a maior parte da população israelense não quer nem escutar falar sobre isso. A gente está falando sobre uma substituição do poder em Gaza. E uma substituição do poder que o próprio exército israelense disse que não pode fazer. Que não pode comandar Gaza militarmente e do ponto de vista civil, porque isso exigiria um grande contingente de soldados, uma demanda de recursos imensa que o exército não tem condição de dar, principalmente porque o exército tem um déficit atualmente no número de soldados, em virtude também, entre outras coisas, de boa parte da população ultra-ortodoxa, a grande maioria dela, e óbvio que há de se acrescentar que as pessoas estão cansadas da guerra. Tem pessoas que serviram como reservistas por 250 dias. Tem pessoas que não viram seus filhos nascerem, porque estavam no campo de batalha. Tem famílias que tiveram que enterrar seus filhos, seus netos, seus parentes queridos por conta da guerra. Até agora, tem gente que tem que correr de noite e se esconder num abrigo quando soa a sirene. A economia está danificada. Tem setores que não atuam, que não funcionam como deveriam desde o início da guerra. Então, a guerra, ela também desgastou a sociedade. É 1 ano e meio nessa situação. E quem não vive isso, não entende, e obviamente é natural que não entenda como as pessoas estariam dispostas a desistir de um ideal importante, de um objetivo importante por conta de qualquer outra razão. E quando a gente entende que esse objetivo não vai ser alcançado e que o sacrifício que nós fazemos é em vão ou por objetivos escusos, como outros creem, então, obviamente, as pessoas desaprovam a guerra e optam por um acordo, ainda que saibamos que esse acordo não será algo positivo a longo prazo.